O tema de hoje é tendências para o e-commerce em 2017. Não sei se alguém estava acompanhando a gente no Facebook, né? Mas eu e o Maurici, a gente fez uma chamada ao vivo e o Maurici é super expert aí no assunto. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com um currículo gigante dele aqui. Ele é consultor de e-commerce e sócio na iHouse Web, que é uma consultoria de e-commerce e agência de marketing digital de performance. Ele também é membro do conselho administrativo da ABCom, autor e organizador do livro de marketing digital de alta performance, também da ComSchool, né? Coordenador da empresa júnior da ComSchool, palestrante e professor de cursos in company, né? Também professor titular da ComSchool e professor convidado em cursos de MBA e pós-graduação. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Maurici e a ComSchool, né, por liberar ele para estar aqui junto com a gente hoje e desejar uma boa palestra a todos. Obrigada, Maurici. Imagina, eu que agradeço, Paty. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e estar falando com todo mundo. Eu queria dar uma boa tarde especial a todos que estão em casa aí. Consigo ver alguns nomes aqui. Então, Sara, Danúbia, Denilson, Jorge, Mauro, Daniel. Pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para quem eu também não vi aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então tá bom, vamos começar a falar aqui sobre alguns assuntos, né? A Patrícia já me apresentou, então não vou perder tempo falando mais, mas antes de mais nada eu quero agradecer esse convite, né? Pra gente também é sempre um prazer poder falar sobre esse universo, sobre e-commerce, que é um assunto que a gente é apaixonado, né? Falando no dia a dia aí. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente tem alguns pontos importantes que eu preparei para que pudéssemos conversar, né? Então, falando sobre tendências do e-commerce, falando sobre o que vai vir em 2017, o que vai acontecer. Eu estava conversando com a Patrícia e com os amigos aí pelo Facebook, dizendo que quando você faz uma previsão, dizendo que vai falar sobre as tendências do setor, você faz meio que um exercício de mãe de Ná, né? O que sempre costuma dizer um amigo meu. Isso obviamente é uma brincadeira, mas a gente precisa analisar, para fazer uma projeção do que vem pela frente, precisa analisar aquilo que aconteceu no passado, né? E eu trouxe aqui de forma resumida também alguns dados para que a gente consiga entender o que foi o ano de 2016 em alguns números aí no comércio eletrônico, né? E aí, essas informações que eu mostro para vocês aqui são dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCom. Então a gente percebe o seguinte, em 2016 a gente teve um crescimento de 11%, né, no setor, no e-commerce, se a gente comparar com o ano de 2015. Obviamente que esse crescimento ainda foi algo positivo, mas se você parar para analisar, o Brasil passa por várias dificuldades, né? A gente teve, e a gente está vivendo vários tipos de crises instaladas no nosso país, sejam de cunho financeiro, sejam de cunho social e até político. E a gente percebe que todos esses tipos de crise afetam diretamente a nossa economia, afetam aí aquilo que a gente faz, né? E não só o grande, mas também e principalmente o pequeno, aquele cara que está batalhando para tentar sobreviver aí. Então, por conta de uma série de fatores, a gente não cresceu mais. Mas ainda assim, o e-commerce ele é um cenário bem interessante, ele é um mercado interessante que cresce ano após ano. Você não vê, por exemplo, um número do e-commerce com crescimento negativo, né? Por exemplo, com uma recessão, assim como a gente vê na economia brasileira. Então, a gente cresceu ali, né, por conta de tudo isso, apenas os 11%, mas que a gente pode já comemorar, né, com bastante otimismo. E aí a gente no ano passado percebeu alguns números também bem interessantes que o e-commerce possibilitou. Primeiro que ele gerou emprego, né? Você teve no ano passado, em 2016, várias pessoas conseguindo um emprego, conseguindo mudar de vida, porque entrou de alguma forma para trabalhar com esse universo do e-commerce, seja gerenciando uma loja virtual, né, diretamente ou indiretamente trabalhando com e-commerce, pensando em todos os parceiros que compõem essa cadeia, né, esse ecossistema do comércio eletrônico no Brasil. A gente teve lá no ano passado 179 milhões de pedidos e tivemos também uma ótima Black Friday e um ótimo Natal. Então a gente percebe ali que em 2016 a Black Friday teve lá um faturamento de 1,9, quase 2, né, bilhões de reais. Foi um número bem interessante também. E o Natal mostrou ali uma força muito grande. Quando muitos pensavam que
o fim do ano não seria tão positivo por conta, né, de novo, desses problemas que vivenciamos. O Natal no e-commerce surpreendeu bastante, né, muito puxado aí pelas promoções de Black Friday, né, e muito pelo fôlego que a economia ganhou no finalzinho do ano passado. Então a gente teve um crescimento em relação a 2015 de 3,8% com faturamento de 4 bilhões, 4,4, né, 4,4 bilhões. Então foi muita coisa interessante que aconteceu aí. E agora para 2017 a gente, né, percebeu com transição de governo, uma série de coisas que mudaram no ano passado, que a economia começou a respirar um pouco mais. Ainda, obviamente, a gente está longe de um melhor cenário, aquele que a gente gostaria de ter hoje, mas conversando com várias pessoas a gente consegue perceber que a economia deu uma boa respirada, as pessoas estão começando a ver uma luz no fim do túnel e se animando para o que pode vir por aí nos próximos meses. Então a expectativa da ABECOM é que a gente, no e-commerce, tenha esse ano um aumento de faturamento ali na casa de 12%, um crescimento de 12%. Né? E um faturamento na casa de 59,9 bilhões de reais. Né? A gente, esse ano, vai fazer ali mais de 200 milhões de pedidos e teremos também muita gente fazendo compras pela internet, né? Muitos brasileiros, ali 38 milhões de compradores pela internet nesse ano de 2017. Ok? E aí a gente tem aqui algumas categorias, né? Para pensar em categorias, eu recorro ali ao relatório Web Shoppers, produzido lá pelo Ebit, que mostra para a gente quais foram as categorias mais vendidas tanto em volume de pedidos quanto em volume de faturamento no ano passado. Então a gente consegue perceber, né, algumas categorias interessantes, como por exemplo a de livros, né, acessórios, livros, apostilas e assinaturas de revistas e jornais. A gente percebe que essa categoria teve um fôlego interessante, principalmente puxado pelos produtos digitais. Então agora eu não preciso mais comprar um livro físico, mas eu posso, por exemplo, comprar um livro digital ou então assinar uma revista digital. Então isso movimentou bastante esse segmento e trouxe um fôlego um pouco maior para esse tipo de categoria. Outra coisa que a gente tem de categoria foi a de eletrodomésticos, a de moda e acessórios, que já tradicionalmente figura entre as primeiras, né, as mais vendidas. Isso em volume de pedidos. Em volume de faturamento a coisa muda um pouco. Você ainda tem lá, né, livros e assinaturas, apostilas, só que como você tem um ticket médio muito menor, a categoria ela não é a primeira mais vendida em volume de faturamento. A curiosidade daqui é o seguinte, pessoal, algumas categorias estão despontando para esse ano e também, de novo, conversa com vários empreendedores que a gente tem ao longo dos dias aí, a gente tem percebido que a categoria de produtos esportivos tem ganhado bastante destaque e a categoria de alimentos e bebidas também é uma categoria bem interessante que vai despontar aí. Né? Se alguém ainda não sabe o que vender, Maurício, eu não sei o que eu vendo, né? Não sei como que eu entro no e-commerce, ainda quero entrar, mas eu não sei. Então essas são duas modalidades interessantes que têm aí um potencial de crescimento bem significativo. Agora, a gente tem que pensar, né, o que virá aí para frente. E eu já falo disso já há um bom tempo. Né? Falo, por exemplo, da ideia do corte de custos, né? Agora, quando eu falo de corte de custos, vou demitir todo mundo na minha empresa, vou fechar o e-commerce porque, né, não estou aguentando. Não. Na verdade, assim, o que é você pensar em cortar custos? Né? Você cortar, na verdade, aqueles gastos desnecessários, aquilo que a gente fazia sem saber, né? Aquele dinheiro que você investia em publicidade sem saber o retorno sobre aquele investimento, por exemplo. Então é importante você reavaliar todas as informações, todos os critérios nesse universo do e-commerce. Porque é cada vez mais difícil você atingir um resultado interessante. Tá? Quando eu falo então em corte de custos, uma outra palavra ou um outro termo vem à nossa mente, que é o da eficiência operacional. E aí quando eu falo de eficiência operacional, é justamente isso, né? Você tem que aí apertar alguns botões ali, né? Colocar algumas engrenagens para que o negócio todo comece a funcionar ou volte a funcionar mais eficiente. Então, por exemplo, dentro desse universo, dentro desse conceito de eficiência operacional, você pode analisar de assuntos, então você pode ter uma eficiência melhor na gestão de produtos, na gestão de estoque,
uma eficiência melhor nas suas campanhas de marketing, no seu atendimento ao consumidor, no seu cadastro de produtos, né? Tudo isso demanda esforço. E, obviamente, mais alguns itens que a gente vai falar aí mais para frente, mas de uma forma geral, e já adiantando todo o papo, a gente precisa buscar maior eficiência nas nossas operações. Foi-se o tempo em que, né, existia aquele velho mito, né? Inclusive ontem conversei com um aluno, ele está fazendo um curso de marketing digital de performance, porque ele tem uma loja virtual e ele criou a loja lá atrás sem conhecimento nenhum, né? Ele foi colocando a mão na massa ali de forma empírica e agora ele está sofrendo porque não vende nada. Ele falou, Maurício, eu coloquei minha loja no ar já faz 6 meses, e eu não vendi um pedido, o que eu faço? Né? Então ele está desesperado, ele falou, olha, a minha visão era que quando eu entrasse no e-commerce, quando eu abrisse a minha loja, eu só teria que me preparar para vender, porque eu ia vender muito. Então a ideia era essa, né? Estar na internet significa vender muito. Então foi-se o tempo em que a gente podia se dar o luxo de pensar dessa forma. Agora a gente tem que, por outro lado, pensar então na eficiência de todos os nossos processos. Uma coisa importante, né, é que a eficiência traz para a gente a ideia da performance, né? Então eu tenho que pensar na performance das minhas ações. E quando eu falo principalmente no canal digital, no e-commerce e também nas formas de geração de tráfego, nas formas como eu me comunico e interajo com aquele meu consumidor. E o que significa, né, você ter esse tipo de performance? Na verdade, você consegue basear suas estratégias em 3 pilares estratégicos principais. Primeiro, né, a ideia da presença orgânica. Então, você precisa ter uma presença forte organicamente. Você precisa construir a sua reputação de forma orgânica. Agora, também é importante você pensar que é necessário, em dado momento, você investir em tráfego pago. Caiu o som aqui? Não? Ok. Então, investir em tráfego pago. Isso também é uma vertente que eu preciso pensar, né? O tráfego pago é aquele que gera resultado imediato dentro da minha loja, seja de visita e, obviamente, de conversão. É isso que eu preciso buscar. E a gente tem um outro lado extremamente importante, que é o da experiência do usuário, né? Pensando o seguinte, não adianta você gerar tráfego, né, via SEO, por exemplo, né, estratégias de SEO, ou tráfego direto no seu site, ou participação e uma negociação com alguma espécie de blogueira ou de blogueiro, enfim. E outra coisa, também não adianta você colocar dinheiro lá no Google, colocar dinheiro em comparadores de preço, em afiliados, gerar esse tráfego todo para o seu site e o seu usuário chegar aqui, ó, e não ter uma boa experiência do usuário, né? Então, o que vai acontecer, de fato, é que você está jogando dinheiro fora porque você não entendeu como é que está a sua casa. Eu costumo sempre dizer que antes de trazer a visita, você tem que organizar a sua casa. Isso é extremamente importante. Ah, Maurício, mas ok, já sei isso. Então, não sei, pessoal, tem muita gente com quem eu converso, né? Muitos empreendedores que já estão no e-commerce há um tempo, que ainda não perceberam a importância dessas ações, né, dessas estratégias. Outro ponto importante é o seguinte, a gente consegue, em alguns momentos, perceber a preocupação excessiva com o investimento em tráfego pago, né? Então tem muita gente que se preocupa demais em investir dinheiro no Google, colocar lá uma verba, gastar lá um valor de CPC para poder gerar visita para o site. Isso é importante. Agora, se você baseia a sua geração de tráfego exclusivamente em link patrocinado, essa conta não fecha. Aqui a gente tem uma linha de pensamento para entender isso. Então, se no tráfego orgânico, por exemplo, como é que funciona a ideia do tráfego orgânico? Você, quando começa o seu negócio, né, ou quando o seu negócio já passa para um ponto de começar a profissionalizar as coisas, de você entender um pouco mais o que o mercado precisa, o que o seu consumidor quer, e, portanto, fazer estratégias de SEO, você começa a investir em SEO. O SEO ele é uma estratégia que não vem de forma imediata, é uma estratégia de longo prazo. Um SEO muito bem feito, né, uma estratégia muito bem feita no meu site, vai me gerar resultado no mínimo ali a partir do 3º mês e dali para frente, né? Antes disso é difícil você ter tráfego orgânico qualificado. Então a estratégia é, você vai aumentando o seu tráfego, a sua relevância em tráfego orgânico, ao passo que você vai aumentando também gradualmente a sua receita. Você começa de um valor pequeno para depois ir aumentando a sua receita. Num determinado momento, a sua receita ela vai passar por um up, né? Você vai conseguir gerar mais resultado
sem necessariamente ter que investir muito mais em tráfego pago, em tráfego orgânico, desculpem. A lógica é otimizar o seu site para buscar essa qualidade de geração de tráfego. Se por outro lado você pensa em tráfego pago a todo custo, você percebe que tem que colocar uma verba, né? Sempre colocar uma verba para poder aumentar a sua receita. Então, quanto mais dinheiro você coloca de investimento, maior vai ser a sua receita. E essa é uma lógica, você acaba ficando refém dessa situação. Então, o importante é pensar em formas de diversificar os seus investimentos, principalmente levando em consideração a ideia do tráfego orgânico. Falando aqui em eficiência, né? Eficiência operacional. A gente tem alguns pilares que a gente pode pensar na eficiência operacional, e um deles, como eu falei para vocês, é a ideia da divulgação. E na ideia da divulgação você tem alguns pontos também importantes que eu trago aqui para a gente discutir. Bom, foco no consumidor. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar e algumas marcas ainda não levaram isso em consideração. Né? Entender de fato quem é esse consumidor para poder entregar para ele o que segue aqui, uma boa experiência do usuário. Não adianta você pensar em experiência do usuário se você não conhecer, por exemplo, o seu público-alvo. Eu costumo sempre dizer, isso é uma coisa que já acontecia, que acontece e que se consolida como uma tendência forte para 2017, que é a de otimização desses processos. Então, antes você pensava no marketing de uma forma muito tradicional. Então, meu público-alvo são homens de classes A e B de 45 anos. Né? Hoje, com marketing digital voltado para o e-commerce, você consegue fazer outros desdobramentos. Essa tem a ideia, por exemplo, do inbound marketing, que traz lá os conceitos de persona, entre outros. E aí, meu conceito de persona é saber quem é de fato esse meu consumidor. Não é simplesmente homem de 25 ou de 45 anos, de classe social A. Não, é você saber quem é. Então, a minha persona é o João Carlos ali. E o João Carlos é um executivo, dono da própria empresa, que tem 30 funcionários, dá aula em cursos de pós-graduação, né? Ele tem uma dor específica que ele não consegue passar tempo com a família, ele tem 2 filhos pequenos. Então você começa a traçar todo o perfil do seu público-alvo, a persona. E aí você pensa, qual é então a minha solução para esse consumidor? Isso começa a fazer uma grande diferença. Então pensar de forma estratégica se mostra uma tendência muito forte agora para 2017. Depois, né, pensando em divulgação, você tem lá a ideia de entendimento, né, das melhores ferramentas. Então, quais outras ferramentas eu posso trabalhar além de simplesmente pensar em links patrocinados, né, baseados no CPC. Depois, busca por ROI. De novo, a gente está num momento em que não dá mais para ficar colocando dinheiro aleatoriamente, né? Joga dinheiro aí e vê o que acontece depois. Não, você precisa entender o que vai acontecer se você investir esse seu dinheiro. Quanto que você vai ter de retorno sobre o investimento, sobre aquela campanha. E aí, medir isso é o que precisa ser feito, né? Você analisar as métricas do seu e-commerce dia a dia, o tempo inteiro, para ver o que está funcionando, qual campanha está performando melhor. E aí você pausa aquelas que não estão trazendo um resultado muito interessante. Isso é o que precisa acontecer. E aí você, com essa visão, consegue otimizar os seus investimentos. Aquilo que não funciona, você para e transfere recursos. Quando eu falo lá de foco no consumidor, a gente tem aqui, né, uma coisa interessante que é o novo consumidor. Quem é esse novo consumidor, essa nova pessoa? Então você vê ali que o Kotler, né, inclusive eu já falo de Kotler mais adiante, mas você tem Kotler lá considerado por muitos como o pai do marketing. Ele escreveu diversos livros, um dos livros que ele escreveu chama-se Marketing 3.0. Ele traça lá um perfil desse novo consumidor, que é o nosso consumidor. É uma pessoa que pensa no mundo como um lugar melhor, pensa em novas tecnologias, pensa lá com mente, coração e espírito. Não, o que quer dizer isso, pensar com mente, coração e espírito? Ele quer que uma marca faça bem ao meio ambiente. Ele é uma pessoa que acorda, é uma pessoa mais jovem, né, para falar a verdade. Você tem ali os millennials que são hoje os novos compradores. Ele é uma pessoa que já acorda, ele sai da cama pensando em qual vai ser a mudança que ele vai promover no mundo hoje.
ele tem esse anseio, ele quer fazer a diferença, ele quer que a marca dele esteja, né, impressa de alguma forma nesse mundo. E aí é uma pessoa que sonha e pensa de um jeito de muitos para muitos. Para quem a centralização de informações já não funciona mais. Ele quer que o conceito de compartilhamento funcione como nunca, né? E a gente tem também o Kotler ainda falando da ideia do Marketing 3.0. Esse é um livro super recente, foi lançado esse ano. Kotler, eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, tá, pessoal? Mas eu indico porque Kotler não tem erro. Kotler você, né, não erra ao indicar. Agora, eu li sim algumas sinopses, né, alguns pequenos trechos do livro, e aí, o que esse livro trata? Ele fala ainda desse novo consumidor, e ele trata de maneira um pouco mais profunda sobre a visão de Kotler e outros especialistas, sobre essa transição do marketing tradicional para o marketing digital. E, obviamente, aquilo que a gente já conhece há muito tempo, o Kotler só está sumarizando e teorizando. Então, a gente usa isso como um parâmetro bem interessante para o nosso negócio. Daqui, o que a gente pode extrair é o seguinte: tendência para 2017, pessoal, é a gente pensar cada vez mais na individualização do nosso consumidor. Se no passado a comunicação era vertical, né, e vertical de cima para baixo, a marca falava, o consumidor fazia, e você não tinha, assim, as marcas entendiam o consumidor como uma massa amorfa sem poder de decisão. Então vale aquela velha máxima do compre batom, né? Isso para e-commerce também é a mesma coisa. Então, o que acontecia? No passado, esse era o pensamento. Hoje, o consumidor ganhou muito mais poder, né? E ele quer falar com a marca de uma forma que ele olha a marca nos olhos, né? No mesmo patamar, na mesma altura ali. Quando eu penso disso, eu penso na comunicação individualizada. Uma tendência bacana é você pensar, por exemplo, nas ideias de behavior target. Então, você já pensou, por exemplo, em personalizar a sua homepage para cada consumidor que acessa o seu site? Isso é uma forma de você se tornar cada vez mais relevante. E aí a gente lembra isso no passado parecia algo muito futurista, né? Focado lá e tratado no filme Minority Report do Tom Cruise, que ele entra numa loja, a loja escaneia a retina dele e muda todos os anúncios das paredes para o gosto dele. Então é basicamente a mesma coisa, mas que já está acontecendo. Então hoje já existem algumas ferramentas que você consegue instalar no seu e-commerce para que haja essa personalização de homepage. Isso é fantástico, né? Nessa mesma linha você vai ver fortalecendo cada vez mais aquilo que a gente chama de segmentação e microsegmentação. Dentro desse universo da microsegmentação você tem várias ferramentas, eu posso citar uma delas como exemplo, que é o e-mail marketing. Então hoje você pode trabalhar e-mail marketing pensando em fazer uma segmentação da sua campanha por canais ou por interesse ou ainda por behavior. Ou seja, aquela pessoa que comprou um determinado produto na minha loja, qual que é a sugestão que eu posso enviar para ele para que ele faça uma nova compra? Traduzindo melhor esse exemplo. Então assim, eu tenho lá uma loja de produtos cosméticos, por exemplo. E eu sei que aquele produto que eu estou vendendo, aquele produto específico, é um creme anti-acne e ele dura 180 passadas, né? Dura 6 vezes ali. Uma vez por noite aquela minha consumidora vai usar. O que eu posso fazer? Eu posso, pensando nessa ideia da microsegmentação, saber quem é essa consumidora e produzir um e-mail marketing que vai ser disparado 2 semanas antes do prazo acabar. Então, se ela comprou aquele produto há 6 meses, eu pego o meu e-mail marketing com 5 meses e meio, produzo essa mensagem e disparo, dizendo assim, olha, está acabando o seu produto, né? Que tal comprar aqui? Então, você começa a se tornar muito mais relevante com a mensagem certa, para a pessoa certa e na hora certa. Isso é uma ótima tendência de otimização e eficiência operacional, principalmente focado em marketing digital. Outro ponto bem interessante é a gente pensar, por exemplo, na experiência do usuário. E dentro desse universo, assim, você tem uma ciência chamada UX, né, User Experience. Mas você pode pensar, a gente pode pensar aqui em alguns pontos, e eu trouxe alguns exemplos para ilustrar essa ideia. Então, por exemplo, você tem aí a página da Decathlon, vocês devem conhecer aí. Então, a Decathlon é uma loja de artigos esportivos em geral. E você, quando entra lá e escolhe, por exemplo, o tênis de corrida Keep Run MD, você, na página de produto, consegue ver algumas informações. A primeira informação é a seguinte, ele traz aqui as características desse produto numa descrição muito mais adequada ao público-alvo. Então, ele mostra o seguinte, olha, para quem que é desenvolvido esse tênis? Ele é um tênis feminino, ok? E ele fala assim, olha, ele é desenvolvido para
as praticantes de corrida de rua. Né? Então ele já está focando a comunicação. Isso pode parecer algo muito simples, viu, pessoal? Mas na verdade tem vários fatores envolvidos ali, e um deles é aquilo que a gente chama de neuromarketing. Neuromarketing é um ótimo aliado das técnicas de venda e persuasão, ainda mais quando a gente fala de internet. Né? Para quem tiver interesse, o neuromarketing é um assunto que vai se fortalecer cada vez mais também aí para os próximos anos, não diria nem apenas em 2017. Vários insights maravilhosos. Então você, quando pensa e quando fala o nome da pessoa, quando você direciona a comunicação, você cria vínculo emocional. Isso é a gente trabalhar com aquilo que a gente conhece como gatilhos mentais. Então quando você usa um gatilho mental, você atinge aquela pessoa desarmada, ela não tem nenhuma barreira para receber a sua mensagem. Então ela recebe muito bem a sua mensagem. Continuando, você tem lá, né, a descrição. Então ele é desenvolvido para as praticantes de corrida de rua com pisada neutra. Então assim, você tem lá tipos de pisadas diferentes. Então, e para quem procura performance em médias distâncias, ou seja, meia maratona, até 21 quilômetros. Outra coisa que eu achei muito interessante, eles trazem aqui toda a descrição e eles falam assim, olha, a leveza desse tênis, e aqui está até em destaque, a leveza desse tênis é de 260 gramas no tamanho 37. Percebam o seguinte, o tênis não é pesado. O tênis não é nada pesado. O tênis é leve e a leveza dele é apenas 260 gramas. Você trocando uma palavra só, muda todo o sentido, né, de interpretação daquela frase. Isso é ótimo. Né? Isso significa conteúdo, isso significa entregar uma experiência adequada para o usuário. Próximo exemplo, outros pensantes aqui. Quando você faz uma boa descrição de produtos, a oportunidade que você tem é enorme para demonstrar que sabe o que está falando, demonstrar autoridade sobre aquele produto. Outra coisa é que você consegue explorar as funcionalidades que são disponíveis para aquele produto ou serviço, e aí a gente tem ali, o segredo está em contar histórias, aquilo que a gente chama de storytelling, criar um ambiente onde você mostre para o cliente, né, o que significa de fato aquele produto ou serviço que você oferece. Aqui outro exemplo que eu gosto bastante, né, dessa loja é wine.com. Então você vai lá e compra os seus vinhos, ou então compra a assinatura de vinhos. E a wine.com traz lá qual que é o rótulo, qual que é a vinícola, o que o sommelier da wine diz sobre aquele produto, como é que ele harmoniza, além de, obviamente, ter aqui toda a descrição técnica que faz sentido para quem busca um produto como esse. Outro exemplo interessante é, por exemplo, aqui a OPA, a página do OPA. OPA é casa e decoração, né? Tem alguns produtos bem interessantes. Então você tem lá uma cadeira. Como é que você vende uma cadeira? Eu não sei, eu venderia uma cadeira dizendo, olha, é uma cadeira que tem 4 pernas de madeira. Né? Não, aqui eles vêm e trazem um conceito todo inovador, dizendo assim, olha, alguns produtos são assim mesmo, né? Eles sozinhos já roubam o charme. E aí a cadeira XPTO, fulana de tal ali, foi desenvolvida com um modelo francês, inspirados nos designers não sei de quem. Enfim, você vai contando uma história, né? Você traz esse consumidor. Outro exemplo legal é um site específico, um site nichado, voltado exclusivamente para produtos de pesca. O nome do site é Pesque Brasil. E aí você tem você tem uma descrição interessante. Esse produto, por exemplo, foi desenvolvido pelo pessoal do Pesque Brasil e é uma isca com uma cor especial. E eles trazem aqui na descrição toda uma informação legal para quem busca performance em competições de pesca, dizendo que essa isca traz mais relevância porque atrai mais peixes, enfim. Isso é muito bom. Outra tendência importante é aquela quando a gente fala de marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo ele pode estar fundamentado em várias ações. Uma delas é, por exemplo, a produção de vídeos online. E vídeos online é algo que já vem se consolidando com muita força desde 2016. 2016 foi o ano dos vídeos online. E agora que a tendência é que o vídeo online continue, né, como um dos queridinhos. E a gente percebe algumas ferramentas. Uma delas é, por exemplo, o YouTube, né, que eu vou falar mais pra frente. Mas percebam o seguinte, eu tinha que comprar um rádio, isso aconteceu comigo. Eu tinha que comprar um rádio para o meu carro e fui ao Google e digitei rádio. Me falaram, olha, senhora, vai lá e compra o rádio Pioneer. Dizem que é o melhor. Eu falei, ok. Né? Meus colegas me disseram, eu fui lá.
E coloquei no Google Rádio Pioneer, mas eu queria queria atendesse o meu celular, eu queria conectar meu celular com o sistema de Bluetooth. Aí eu fiz essa busca no Google e encontrei um vídeo. E o vídeo era uma pessoa falando sobre o produto que ele tinha na loja dele. Ele não estava vendendo, olha, compra esse rádio com X% de desconto. Não. Ele primeiro entendeu qual que era a jornada do consumidor, esse momento inicial da busca por informações, e produziu um conteúdo informativo, mostrando como que, esse rádio funciona assim, aqui você clica, você pluga o seu celular, aqui você atende, aqui você põe um pendrive, enfim. E isso fez com que eu comprasse, de fato, aquele produto. Né? Foi muito interessante. Finalizando aqui, chegando na parte final dos exemplos de conteúdo, tá? A gente, quando pensa ainda em vídeos online, tem alguns modelos bem bacanas. A própria Wine.com faz um trabalho muito bom. E no final das receitas, no final da descrição de produto, eles colocam lá, por exemplo, uma receita. E aí eles têm como é que você pode harmonizar, ou então como é que você pode fazer nesse caso aqui, né, uma espécie de bolinho frito ali, enfim, para poder combinar com aquele vinho. Então, qual que é a lógica aqui? A Wine.com, o core deles é produzir receitas para a internet? Não. Né? O core é vender os vinhos, mas você pauta a sua estratégia na produção de conteúdo. Eles têm vários tipos de vinho. Então, por exemplo, o Clube W, que é a assinatura de vinhos, todo mês eles têm lá uma seleção diferente e eles organizam lá um vídeo com os sommeliers da Wine que vão degustando, né, os produtos e falando sobre as principais características. Então, para quem gosta de vinhos, ouvir alguém falar sobre isso é muito bom. Né? Outra coisa interessante, ainda falando de vídeo, é você pensar nos microvídeos, né? Microvídeos, inclusive, menores ainda do que aqueles dos primeiros do Instagram, dos 15 segundos, né? Então, algumas marcas apostaram nessa produção de vídeo. A Amaro é uma delas. Então, a Amaro, em alguns modelos, você tem lá as miniaturas da peça. Então, é um modelo com vários detalhes de peça. E a última miniatura é o vídeo, você passa o mouse e ele dá lá, tem um autoplay. É um vídeo sem som, que não está hospedado na plataforma, mas está hospedado num outro canal de streaming. Isso, obviamente, para otimizar a velocidade de carregamento do seu site. E é a modelo meio que fazendo um mini desfile. Então ela vem, entra, faz 2 ou 3 poses, vira, mostra todos os detalhes da peça e sai. Isso em menos de 5 segundos. Então isso é ótimo. A gente inclusive usou essa estratégia para uma cliente da iHouse, para quem a gente desenvolveu um marketplace de moda. Né? Bom, falando ainda em tendências, né, eu tinha comentado um pouco antes que era importante a gente pensar em diversificar as nossas formas de divulgação, diversificar os nossos investimentos. E aqui tem algumas coisas interessantes que a gente pode pensar, né? Eu até coloquei aqui uma provocação, né, para a gente ir além do CPC. Então, eu não preciso ficar focado exclusivamente em gastar dinheiro no Google. Então, coloquei uma verba no Google, e aí? Quanto é que deu? Legal, e aí? Não. Ainda levando em consideração que o Google muda constantemente. Né? Então, vocês devem se lembrar quando o Google recentemente fez, né, uma alteração no seu algoritmo e passou, ao invés de oferecer anúncios na lateral, ele excluiu aqueles anúncios na lateral. Antes você tinha 11 espaços para veiculação de anúncios e agora você tem 7 espaços na página principal. São 4 em cima e 3 embaixo. Então, o que acontece quando você sai de uma oferta onde existem 11 espaços para publicidade para uma oferta de 7 espaços? Você aumenta a concorrência, você diminui o espaço, mas não diminuiu a quantidade de pessoas anunciando. E quando você aumenta a concorrência, naturalmente a tendência é que aumente também o CPC. Então, o que você fazia com aquele investimento que tinha no Google ano passado já não faz mais esse ano. Então, é importante pensar além do CPC. Né? Sim, faz todo sentido continuar trabalhando com a ideia de links patrocinados, porque o Google é uma ferramenta que consegue gerar tráfego imediato no meu site, então eu faço uma campanha, né, de manhã, configuro a minha campanha, depois do almoço já tem gente entrando no meu site comprando os meus produtos. Né, então isso pode acontecer. Mas tem algumas alternativas. Então trouxe aqui alguns pequenos exemplos, né, para a gente começar a pensar além do CPC. O primeiro deles é uma ferramenta chamada Clerk, ou Clerk,
né? Uma ferramenta que está vindo agora para o Brasil, não é tão conhecida ainda, mas ela faz justamente, ela atende aquela nossa necessidade de entender o consumidor de forma individualizada, de fazer aquilo que a gente chama de marketing one-to-one, não é? Marketing 1 a 1. Então, o que o Clerk faz? Você personaliza a homepage do seu site de acordo com behavior, de acordo com as características e preferências do seu consumidor. Então, pode ser bem interessante a ferramenta. Outra ferramenta pode ser City Ads. E aí, quando você fala de City Ads, você entra no hall de vários outros programas de afiliados. Então, você tem City Ads, Zanox, Lomadi, que são mais tradicionais. Né? Você tem várias ferramentas interessantes desse modelo de afiliados e que, para alguns clientes de iHouse, por exemplo, geram um ótimo retorno. Do tipo, tirou o investimento de City Ads, você perde, né, uma grande parte de faturamento. Então isso funciona. Outra coisa, isso vocês eu tenho certeza que já conhecem, é o MailChimp. MailChimp é uma ferramenta, né? Você tem várias. Uma das ferramentas de e-mail marketing. E aí, trabalhar e-mail marketing continua sendo uma ótima pedida. Eu tenho uma aula específica na ComSchool chamada Estratégias e Táticas em E-mail Marketing. Inclusive, nesse livro que a Patrícia falou para vocês, aí, que é o Marketing Digital de Alta Performance, que a gente lançou ano passado, tem um capítulo onde eu falo sobre e-mail marketing. Então, eu acredito muito no e-mail marketing e faz todo sentido, desde que, obviamente, você entenda primeiro a jornada do consumidor e foque na ideia da microsegmentação, que é a tendência sobre a qual conversamos. Outra coisa importante, assim, você precisa criar a sua base de e-mails. E você, para isso, obviamente, não pode comprar CD com dados, né? A gente sabe que isso é uma estratégia horrível, né? A gente não faz isso. Então, você precisa conquistar os seus clientes. E uma forma disso é produzir, por exemplo, uma isca digital, e para que o seu usuário possa fazer parte daquilo, ele tem que entrar numa squeeze page e deixar os dados dele ali dentro. Uma ferramenta para a criação dessa squeeze page pode ser o Landinge, né? Uma ferramenta extremamente fácil de mexer, né? Você entra lá e, assim como o MailChimp, uma ferramenta de clicar e arrastar e você consegue fazer as configurações ideais ali. Depois tem o CartStack, né? Uma recuperação de carrinho abandonado também, né? Então, ou então nem sempre carrinho abandonado. Às vezes o usuário entrou, viu um produto no seu site, se interessou por aquilo, mas saiu, né? Abandonou aquela navegação. Ele pode receber um e-mail, né, com aquele produto que ele acabou de visualizar dentro do site, para que você faça essa espécie de recuperação. E aí, o tradicional YouTube. O YouTube hoje ele é o segundo maior buscador do mundo. Perde apenas para o Google, né? E é do Google, inclusive. Então você vê, né, uma tendência onde as pessoas, ao invés de irem ao Google para fazer uma busca, já estão indo para o YouTube para fazer aquela busca. Então ela vai lá e digita como escolher um produto tal, como comprar um produto tal. E esse produto tal pode ser o seu. E você pode produzir um conteúdo muito bacana em vídeo, um vídeo curto, rápido, direto, para atingir esse consumidor nesse momento de compra. Outra tendência que a gente vem percebendo em alguns players é, por exemplo, a de parcerias com alguns influenciadores ou micro-influenciadores digitais. Então você tem lá aquelas blogueiras extremamente famosas, como Camila Coelho, né, como Tássia Alcoleia. Então você tem várias pessoas ali dentro. Agora, você tem também a possibilidade de trabalhar de forma diferente. Então você tem blogueiras um pouco menos conhecidas como Nina Secrets, como Raíza Nicásio, né? E tem aqueles micro-influenciadores que são pessoas classificadas até 1.000 seguidores em suas redes sociais. Para atingir essas pessoas é muito mais fácil do que atingir, por exemplo, uma Camila Coelho, ou a Camila Coutinho. Mas faz sentido você pensar no seu público-alvo, no seu tipo de produto e na possibilidade de falar por intermédio dessas influenciadoras que têm uma força muito grande nos seus canais. Bom, sobre ainda a eficiência operacional, pensando em marketing digital, né, alguns pontos importantes, como, né, fechando aquilo que a gente já comentou. A primeira ideia é você melhorar o seu monitoramento de indicadores de performance do seu e-commerce. Então, ainda hoje, existem algumas pessoas com quem eu converso que não sabem qual é a taxa de conversão do seu negócio.
E eu pergunto, olha, ó, legal, qual que é a taxa de conversão da sua loja virtual? Eu vou te ajudar aqui num planejamento estratégico de marketing para a gente, né, faturar mais. Mas antes eu preciso saber a sua taxa de conversão. Ela fala, Maurício, não sei. Né? Então a gente percebe que uma tendência forte é aquele empreendedor que aprende a monitorar melhor os seus resultados e aprende a entender o que está acontecendo dentro de casa, ele tende a ser muito mais competitivo porque ele consegue agir muito mais rápido e mudar muito mais rápido aquilo que não está funcionando. Outra coisa é a ideia do fortalecimento do marketing de conteúdo pautado ali por várias ações, como por exemplo, vídeos online, né, no caso ali do rádio que a gente acabou de ver. E otimização das estratégias de SEO, acompanhando tudo que o Google faz de atualização. O Google, a cada atualização, ele considera cada vez mais como que a nossa mensagem chega para o nosso consumidor. Então, se aquilo que a gente tem no nosso site faz sentido para aquele consumidor, faz sentido para o Google também. Portanto, é importante sempre ficar de olho nas diretrizes do Google e ver o que é que está acontecendo. E uma preocupação muito forte é principalmente a ideia de layout responsivo, versão mobile, né, que o Google ele considera bastante dentro da nossa operação. Outra coisa que a gente vê como uma tendência para 2017 é a ideia do projeto AMP, né, AMP, que visa uma produção ou uma otimização da nossa página, do nosso e-commerce, para que ele apareça mais leve para quem acessa a nossa página via mobile. Então isso é bem importante. Já tem no Fast Commerce, isso é ótimo, uma ótima informação, inclusive. Certo, pessoal? Então, assim, isso que é pensar na frente, né? Isso que é você otimizar as informações, ok? Muito bom. Pensando aqui em mobile e já chegando ao final, a gente, quando fala de mobile, também tem que levar em consideração a experiência do usuário, né? Não adianta você fazer toda uma comunicação interessantíssima, trazer tráfego para o seu site não ter uma versão mobile, né? Então, isso faz uma grande diferença, inclusive em todas as taxas, né? Bounce rate, taxa de conversão, enfim, é extremamente importante pensar na experiência do usuário. E a ideia de aplicativos, né? Então a gente percebe que a ideia de aplicativos ela vem, né, já há um bom tempo nessa toada de se consolidar. E para 2017 isso pode ser também uma tendência interessante, a partir do momento em que a gente vai ter uma forma diferente de entender os aplicativos. Eu participei de uma palestra no ano passado, no segundo semestre, e uma palestra sobre o universo mobile. E tinha lá uma pessoa responsável por uma área de desenvolvimento mobile do Google, que estava falando justamente sobre a experiência do usuário na Play Store. Então, um projeto que o Google está desenvolvendo é o de você não precisar baixar o aplicativo no seu celular para testá-lo. Você vai conseguir rodar o aplicativo online ao vivo sem ter que instalar aquele negócio no seu celular. Então, você faz uma espécie de degustação. Se aquilo te interessar, você instala depois no seu celular. Então, isso pode ser uma ótima ideia e uma força interessante para o nosso e-commerce, ok? E SEO também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando fala de mobile. De novo, só dizendo, né, só falando mais uma vez aquilo que a gente já pontuou, o Google leva em consideração aquelas páginas que já têm uma versão mobile ou um layout responsivo. Outra tendência que a gente percebe é o fortalecimento, né, o crescimento dos marketplaces. Isso começou já faz um tempo, eu tenho certeza que muita gente já vende hoje através de marketplace, mas a ideia é que eles se consolidem cada vez mais. E você consegue perceber, inclusive eu até coloquei aqui, os marketplaces verticais. O que eu chamo de marketplaces verticais? É a ideia de você ter um marketplace de nicho, ou fazer parte de um marketplace de nicho. Então, ao invés ou além de estar, por exemplo, naqueles marketplaces que tem de tudo um pouco, aí você tem lá B2W, você tem C9, você tem Walmart. Além de estar nesses canais, eu posso estar em marketplaces nichados para o meu segmento. Então, como eu falei para vocês, a iHouse participou de um projeto interessante em 2015 e comecinho em 2016, onde a gente desenvolveu um marketplace exclusivo para moda do Brás. Né? E nesse marketplace que a gente desenvolveu para a moda do Brás, o nosso foco é B2B.
Então, isso a gente percebe como uma tendência muito forte, que é a do marketplace nichado, e além disso, da eficiência dentro dos marketplaces tradicionais. Então, quando a gente fala de eficiência, também ali dentro é você descrever melhor os seus produtos. Hoje que a gente percebe que tem muita loja que entra no marketplace, pega foto de fabricante, pega a descrição do fabricante, e depois acaba não vendendo muito, não se destacando lá no buy box. Tem uma série de coisas interessantes que a gente precisa analisar. E às vezes colocar uma foto num ângulo diferente é o que a gente precisa, é o que vai fazer toda a diferença na competitividade dentro desses canais. Bom, outro ponto que muita gente ficou desesperada, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Acabou o ECDEX, né? E eu quero fortalecer minha estratégia de frete grátis. Como é que eu faço para dar frete grátis? Uma coisa que a gente está vendo é que frete grátis não fecha a conta. Né? Você dar frete grátis arbitrariamente, de qualquer jeito, não é a melhor saída. O frete grátis ele pode te ajudar com uma estratégia de marketing, por exemplo, né? De forma estratégica, ele pode fazer toda a diferença. Então, por exemplo, você oferecer frete grátis para compras acima de X reais, né? O que você faz com isso? Você puxa o seu ticket médio. Quando você aumenta o ticket médio, você consequentemente aumenta faturamento, né? E sem necessariamente ter que colocar um incremento de investimento em marketing digital. Então isso vale a pena analisar, né? O frete grátis já não faz sentido se ele for trabalhado de forma aleatória. Tá? Olha, sim, mas e o ECDEX? O ECDEX morreu. E agora? O que eu faço? Né? O ECDEX já não funciona mais. A Becom é contra isso, né? A Becom, a gente se posicionou, a gente mandou uma carta para o presidente dos Correios se posicionando contra o fim do ECDEX também. E, obviamente, que outras entidades também se manifestaram e a gente percebeu que o ECDEX, não, a extinção, o fim do ECDEX teve lá uma prorrogação. Mas ainda assim é bom já começar a pensar em outras alternativas. E um cenário que a gente tem visto já para esse ano é o de uma movimentação de transportadoras privadas. Tem várias dentro desse segmento que já estão desenvolvendo serviços com competitividade similar ao que o ECDEX oferecia. Então você tem vários players aí no mercado. Você pode, por exemplo, contratar, dependendo de onde você está, se você estiver em São Paulo, a gente tem a possibilidade de contratar serviços de entrega expressa, serviços de motoboy com same-day delivery. São algumas modalidades que a gente pode analisar que não encarecem muito a nossa operação e que conseguem trazer eficiência ao mesmo tempo, ok? Frota própria, é muito mais fácil falar, obviamente, mas frota própria também pode ser uma saída interessante para esse cenário. E uma outra modalidade que tende a se consolidar é a ideia do BOPS, né, do Buy Online Pick Up in Store. Então, se você tem uma loja, por exemplo, você pode trabalhar com esse tipo de operação e mandar a encomenda a compra daquele seu cliente para sua loja. E aí o cliente ele vai ter frete grátis desde que ele retire aquela compra na loja. E às vezes o transtorno não é grande, porque ele passa em frente àquela loja todos os dias no caminho para o trabalho. Uma coisa que tem acontecido fora do país é aquilo que a gente chama hoje de parcel shops. Né? Então você tem lá uma loja virtual que deixa os pedidos, ela produz lá uma roteirização do caminhão e deixa aqueles pedidos dos clientes em pontos parceiros. Então, é numa farmácia, numa padaria, por exemplo, numa loja de conveniência, e avisa esse cliente para que ele passe naquele lugar que já é caminho da casa dele, para poder retirar o produto com frete grátis. Né? Então, essas são alternativas que a gente vai ver que vão se consolidar agora. E para finalizar, a gente tem um outro ponto importante, que é o de profissionalização. Então você precisa cada vez mais buscar uma profissionalização, entender mais sobre o assunto, mergulhar mais, ler mais livros, assistir mais palestras, enfim. O mercado está cheio de informações interessantes sobre esse universo do e-commerce. Muita gente boa por aí fazendo conteúdo muito bacana. Vale a pena a gente ir atrás desse tipo de informações. E quando a gente pensa em profissionalização e informações, eu não posso deixar de falar da ComSchool, que é um centro referência
no ensino de negócios digitais, pensando especificamente também em e-commerce. Então a gente tem lá vários tipos de cursos vocados para e-commerce e, como a Patrícia adiantou, a gente preparou uma condição bem bacana para todo mundo que está participando hoje desse nosso bate-papo. Então a gente está lá com uma condição de 25% de desconto em todos os cursos da ComSchool, exceto ali as videoaulas, tá? Então nas modalidades presencial ou online ao vivo. Nas duas modalidades você pode fazer os cursos lá da ComSchool com 25% de desconto. Para garantir esse desconto, você precisa mandar lá um e-mail para contato@comschool, né, que está aí na tela, então contato@comschool.com.br, ou então ligar lá, 4766-9000, e dizer que viu esse webinar, né, e que gostaria de saber mais informações. Isso já vai garantir para você o desconto de 25%. E a gente tem alguns cursos interessantes lá no nosso portfólio. Então, alguns com próximas turmas aí começando. Então, você tem lá o gerente de e-commerce e marketing digital. A gente tem turmas aos sábados e turmas também durante a semana. Então, marketing digital de alta performance. Então, como é que você pode otimizar as suas ações hoje com marketing digital? Google Marketing. Então, você quer mergulhar, né, entender um pouco mais sobre o Google e as estratégias de marketing dentro das ferramentas. Também a gente tem um curso específico para isso e um curso mais voltado para quem já tem conhecimento em e-commerce, que a gente chama de Programa Avançado de Gestão em E-commerce. Esse curso você tem lá que ter no mínimo 2 anos comprovados de gestão de alguma loja virtual, né? Você passa por uma entrevista com o nosso time lá da escola, tá? E pode fazer, você vai participar de altas discussões muito interessantes com grandes profissionais, grandes nomes aí do mercado também. E todos os cursos da ComSchool oferecem selos de certificação que são reconhecidos pela APECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Certo? Bom, gente, falei que ia falar porque eu não consegui. Então tá aqui, ó, gente, meu muito obrigado. Se tivermos ainda alguns minutinhos, estou disponível, mas de qualquer forma esse aí é o meu contato, tá? Você pode falar comigo através do junior@ihouseweb.com.br. Legal, Maurício, ótima palestra. Já tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu só mudar a tela para conseguir visualizar melhor. Essa primeira foi feita durante a palestra. Qual a diferença, Carla, qual a diferença entre tráfego orgânico e tráfego pago? Então, olha só, o tráfego orgânico de uma forma geral, aquele tráfego que eu não pago para que aconteça. Então, por exemplo, você tem lá você faz uma ação de SEO, então você otimiza o seu site, escolhe as melhores palavras-chave, faz obviamente um planejamento de palavras-chave, otimiza todas as páginas do seu site, faz ação com parceiros, com sites que têm uma correlação com o seu segmento. Isso tudo para que você ganhe relevância no Google. Então, a lógica é, quando alguém vai para o Google, digita uma busca com uma palavra-chave similar ao produto que você oferece ali, a ideia é que aquele usuário encontre o seu resultado logo abaixo dos anúncios, né, de forma orgânica. Já o tráfego pago é o contrário. O tráfego pago é você paga para aparecer. Então, por exemplo, falando especificamente em Google também. Quando você vai para o Google e imagina que eu tenho lá uma loja de artigos esportivos, o usuário foi e digitou chuteira para Society, né? Eu quero que o meu anúncio apareça se o usuário digitar chuteira para Society. E aí, especificamente falando de Google, se o usuário clicar sobre o meu anúncio, eu, anunciante, pago ao Google aquele valor que a gente chama de custo por clique ou CPC. Basicamente, essa é a diferença. O orgânico você não paga para a ferramenta e o pago você tem algumas vertentes aí. Então, Denilson, bacana, Denilson, joia, à disposição. João, pode explicar melhor como funciona essa parte de ter 2 anos de experiência na ComSchool? Claro, João.
é um dos requisitos que a gente tem para esse programa avançado de gestão em e-commerce. Então, para que você possa fazer esse curso especificamente, você tem que ter lá 2 anos comprovado de experiência na gestão de uma loja virtual. Né? Por quê? Porque a gente tem lá, nesse programa específico do programa avançado, que a gente chama de PAJEC, nesse programa específico, as discussões elas são mais aprofundadas, são mais avançadas. Então, quem ainda não tem uma ideia do que é e-commerce, como que funciona esse universo, a gente recomenda que faça outros cursos, um pouco mais introdutórios. Então, a gente tem lá vários cursos em vários níveis ali. Ok, João? Vera, existe alguma coisa em direção do WhatsApp ou inbox do Face? É muito intrusivo? Vera, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente vendendo muito via WhatsApp, muita gente vendendo pra caramba via WhatsApp. E ele é uma ferramenta excelente para atendimento online, né? Então, se você tem essa possibilidade de disponibilizar um número WhatsApp para poder conversar com o seu consumidor, eu lá na empresa Júnior, que é um projeto da ComSchool, que ajuda o aluno a tirar a ideia do papel, eu vejo muita coisa. Então, desde que a gente criou a empresa Júnior em 2014, já passaram 250 projetos lá. Então, a gente já viu vários modelos, muita gente com vários tipos de experiências diferentes. E o WhatsApp funciona muito bem na maioria dos casos. O que você tem que pensar é o seguinte, cuidado, porque às vezes você tem lá a pessoa que vira sua amiga, né? E aí ela fica te chamando para contar da vida, para esclarecer dúvida de relacionamento, para tudo, né? E fica te alugando, então isso acontece. Mesma coisa o inbox de Face, ok? André, você tem dicas de ferramentas para otimização de processos e venda de produtos esportivos? André, na verdade, assim, tudo que a gente foi conversando ali vale para o e-commerce de uma forma geral, independentemente do segmento. Né? Então, por exemplo, quando você fala ferramenta para otimização de processos, você tem várias vertentes quando a gente fala de processos. Tem uma ferramenta legal que eu gosto de usar. Então, pensa assim, você precisa desenhar um processo operacional dentro da sua empresa. Então, imagina que o e-commerce ele é gerenciado por você e o seu cunhado, mais alguns funcionários. Então, quem faz o que dentro da empresa? Não sei. Então, por exemplo, o que vai acontecer é que quando um pedido cair e for pagamento aprovado, você vai lá, olha na sua plataforma, no seu ERP, o status do pedido, e fala para o seu cunhado, mas e aí, você não separou aquele pedido? Aí fala para você, mas eu achei que era você. Aí fica nesse de empurra, né? Deixa que eu deixo, ninguém faz nada, e pode ser um problema muito grande para o cliente e ainda mais para a reputação da empresa. Uma ferramenta que eu gosto de usar nesse sentido é uma que te ajuda a desenvolver fluxograma. E é uma ferramenta online chamada Draw.io. Consegue escrever, Paty? Draw. DRAW. Draw.io, a máquina ela é de processos. Isso aí. Certo, André? Mas de uma forma geral, otimização de marca, eficiência operacional, tudo funciona para seguir. Livros digitais. Boa pergunta, Thalita. As duas coisas. As duas coisas. Você pode fazer uma para vender outra. Então, por exemplo, você, quando investe em produto digital, e essa aqui é a mágica do segmento de livros, né? Porque você consegue hoje pensar num produto que não tem estoque, não tem custo operacional, logístico, não tem frete, não tem logística reversa, não tem dor de cabeça nenhuma. Né? O seu usuário ele entrou no seu site, comprou uma apostila ou um livro digital, por exemplo, aí ele ganha acesso para fazer download do arquivo em PDF ou em EPUB, da forma que ele preferir. Melhor dos mundos. Agora, a ideia do vídeo online é você utilizar o vídeo como uma ferramenta do marketing de conteúdo, focando a venda.
né? Então, quando você produz conteúdo, você fortalece a sua mensagem e a sua marca na mente do consumidor. Se amanhã ou depois ele precisar comprar um produto ou serviço similar ou similares àquele que você tem para oferecer, a primeira marca que ele vai lembrar é a sua, porque você produziu um conteúdo que marcou de fato ele. Então, produzir vídeo é ótimo. Colocar vídeo na descrição do produto também é ótimo. Então, faz todo sentido. Tá, Thalita? Para concursos, Sara, você tem que entender aonde seu cliente está, né? Eu não sei se quando você fala saúde, você pode pensar B2C ou pode pensar num B2B, que é negócios para negócios ou negócio do consumidor final. De uma forma ou de outra, você precisa pensar o seguinte: onde que esse cliente está? Você pode, de repente, fazer usando a ideia lá da campanha no Facebook, criando um anúncio segmentado para pessoas cujo perfil seja aquele cliente que você tem. Então, eu quero falar só com enfermeiras que moram e trabalham no Albert Einstein, enfim. Então, você consegue, usando algumas ferramentas, e o Facebook é uma delas, excelente para isso, por sinal. Você faz uma ótima segmentação, ok? Mais duas perguntinhas. Então, essa é ótima, Marcelo. Tem alguma forma de fazer alguma melhoria no tráfego e apresentar para ele? Ele não acredita em tráfego sem altos investimentos. Pô, Marcelo, ótima colocação. Você vê vários casos de pessoas nessa mesma situação. Tem gente que só acredita. O que você pode fazer, o Marcelo? Você pode fazer o seguinte: você não vai bater de frente com o seu chefe, obviamente, né? Você vai continuar investindo lá o que ele quer em link patrocinado. Mas em paralelo, o que você pode fazer é otimizar o seu SEO, o SEO do seu site. Tá redondinho, o que a gente chama de SEO on page, né? Então, meta title, meta description, né? As tags de cabeçalho, então H1, H2, está tudo redondinho no seu site? Esse é o primeiro ponto. Tem conteúdo relevante, né? Engajador, você descreve o produto com propriedade, criando storytelling, esse é outro ponto. E a segunda coisa, como é que está o seu SEO off-site, fora do seu site? Então, sites, outros, né, que tenham lá que gerem relevância para os para o seu site. Outra coisa que não somente em links patrocinados, mas também é uma forma de tráfego pago, mas eficiente também, que é o e-mail marketing. E-mail marketing, eu, de novo, acredito muito no e-mail marketing e funciona muito, desde que a gente saiba trabalhar da forma certa. Às vezes você paga por disparo muito mais barato do que o preço de CPC. Aí você consegue mostrar para o seu site, para o seu chefe, a eficiência do time bem trabalhado. Basicamente eu iria com esses caminhos, tá, Marcelo? Mais uma pergunta. Robson, sobre o frete grátis. O que você simplesmente compra X produtos para ganhar o frete grátis e quando recebe, vai devolver metade, né? Que ganharia o frete grátis só com esse. Posso cobrar o frete dele se devolver metade? Olha só, Robson, o que acontece aí? O cliente, ele tem, né? A gente vive num país que às vezes não é sério. E esse é um problema muito frustrante, na verdade. O cliente, ele tem um direito, né, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, inclusive, o Dr. já palestrou aqui sobre isso, né? O Dr. já palestrou, você consegue ver o webinar dele, Paty? Dá para ver? Dá. Então dá para você ver, Robson, dá para você resgatar uma palestra do Dr. Hélio, né, que é um diretor da Becom, especialista em direito digital, e ele fala muito sobre isso também. Mas, resumindo o papo aqui, a ideia é a seguinte:
O consumidor ele tem o direito do consumidor garantido no Código de Defesa do Consumidor. E ele pode devolver o produto se ele não se sentir satisfeito com aquela compra num prazo de 7 dias corridos a partir do recebimento daquela encomenda dele. E a lei determina que aquela devolução é sem ônus. Então, você não pode cobrar o frete reverso dele, por exemplo, entendeu? Esse é um problema que a gente vai enfrentar. Às vezes a gente esse cliente vai entrar na linha de prejuízo. Quando a gente faz, por exemplo, um plano de negócios, a gente pensa numa planilha chamada P&L, né? Profits and Losses, então as perdas e ganhos. E no P&L você consegue colocar tudo que o seu negócio vai gerar. Então qual vai ser a minha venda, qual é o valor do ticket médio, aí um vezes outro vai gerar tanto de resultado na minha empresa, quanto que vai ser minha carga de impostos, quanto que vai ser o meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, e tem uma linha lá que a gente considera e chama de linha de perda. Quanto que eu vou ter de perda no meu e-commerce? A perda o que pode ser? Pode ser uma tragédia, pode ser estoque, uma enchente no estoque, ou um roubo de carga, um extravio, ou o brasileiro esperto, que às vezes vai lá e faz isso que você falou. Então, nesse caso, você não tem muito o que fazer não, viu, Robson, infelizmente. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer uma vez a presença do Maurici aqui, a participação de todos vocês. Eu estou deixando o contato do Maurici na tela. E não esqueçam dos 25% de desconto nos cursos, né? Como o Maurici falou, é só entrar em contato aqui pelo e-mail ou telefone, falar que vocês estavam na palestra do Fast Commerce e com certeza vocês vão se profissionalizar aí para 2017. Então, obrigado a todos e boa tarde. Gente, obrigado também. Eu agradeço mais uma vez, né? Foi um prazer estar com vocês aqui em mais um webinar. Patrícia, obrigado pela oportunidade. E é isso aí, a gente vai se encontrando. Tchau, gente. Boa tarde.